Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Hello. Boa noite. Bluetooth. Tá tudo funcionando. Como é que você está? Calma. Difícil dizer? Então. Bam! Já começamos pelo fim. Que bam! Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Começamos ao contrário. Chestnut Começamos invertidos. On an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Não é bonito isso? Lindo. Qual que é a última frase? Waste of talent. Eu já tô com a barba branca. Eu gosto muito daquela história, né? De que eu acreditava em Papai Noel e depois eu não acredito mais em Papai Noel e depois eu sou o Papai Noel, né? Acho que eu já tô chegando na fase de ser Papai Noel. Qual que era a última depois dessa, que eu esqueci agora? Que é meio óbvio que a gente vai lembrar. Eu não sei, mas eu tenho vários natais que eu me sinto a última rena do trenó. Assim. You believe in Santa Claus, you don't believe in Santa Claus, you are Santa Claus and you look like Santa Claus, exatamente. All the above. All of the above. Exatamente. E aí, queridos, Feliz Natal para vocês, hein? Feliz Natal para todos nós. Uau. Para todos os animais da savana. Que gostoso poder encontrar vocês hoje, fiquei feliz. Eu gostaria de uma vez passar o Natal assim no Quênia, no Serengeti, algum lugar assim, olhando os elefantes. Uma vez a gente pode combinar um Natal assim, né? Ano que vem vai ser. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, para começar aqui. Se sua meta realmente fosse um dia ser o Papai Noel, não faz sentido você começar a se vestir e agir como ele? Você diz com aquela roupa branca e sair distribuindo presentes? Se você acha que isso é o fundamental, a mensagem que ele passa, mas a minha ideia é muito mais. Você deve começar a agir como a pessoa a qual você quer se transformar? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a minha tese principal. Na verdade, quando eu estava falando com vocês a última vez a respeito da curadoria de si mesmo, era isso que eu me referia. Então, o Santa Claus é uma boa opção. O São Nicolau é ótimo. Sem a barriga, de preferência. Mas o resto eu acho que encaixa. Chapeuzinho, nada contra também. Vocês já leram um poema do Neil Gaiman sobre acho que Nicolau, alguma coisa assim? Não. Deve ter uns 2, 3 parágrafos que ele conta da maldição que é ser o Papai Noel. Nossa. Da prisão que é ser o Papai Noel. Por quê? Bom, eu gosto do Neil Gaiman, mas ele é um pouco... Ele é um pouco dark. Mas é só porque me lembrou e realmente é muito bom. Mas, enfim, só para... é o Nicholas Was. É um conto de Natal? Mas me veio isso em mente porque eu pensei nessa necessidade de dar os presentes. Eu concordo, enfim. Estamos de coração aberto. Mas dar os presentes em si, distribuir, é a elevação máxima? Eu não sei. Eu sinto só que o que eu gosto nessa história, pegando carona no convite da pergunta do Gol, é que você agir como se você estivesse tão além da escassez que você pudesse simplesmente tirar do
do teu saco todos os presentes para todas as pessoas, todas as crianças do mundo, essa ideia me parece boa, porque todo mundo é uma criança também. Então, todo mundo dentro tem a criança que precisa do presente do Papai Noel. E então, você imaginar que cada pessoa que você encontra, você ho, você tira de dentro de você alguma coisa que, na verdade, corresponde aos verdadeiros anseios mais profundos da alma do outro, eu acho que nesse sentido é o máximo seu Papai Noel. E é você simplesmente flutuar acima das restrições. Então, a própria ideia do Papai Noel sendo alguém que vence a gravidade, usando o seu trenó para voar e mais legal ainda, para ter uma onipresença, né? Para estar em todas as casas durante a noite ao mesmo tempo. Então, eu acho que é incrível, porque você acaba realmente com essa limitação do tempo e do espaço de uma vez por todas, que é a base de toda escassez. Então, o legal, eu acho, no mito do Papai Noel é que os corações são infinitos. E quando você encontra o outro de coração para coração, você está no infinito e não tem nenhum limite para nada. Não sei, então, nesse sentido, sejamos Papai Noel, viva Papai Noel. E você, Gol? Eu na verdade, me tirou um pouco a atenção esse cãozinho que late ininterruptamente, que é aí na sua casa ou é na casa do... Infelizmente, na casa do vizinho. Ele está realmente ali. Ele está determinado a participar dessa gravação. Ele está realmente... Ele é uma hiena na nossa savana. Ele vai... Ele vai... É uma efetivamente, eu acho que é um pouco kármico isso. Nós falamos de karma às vezes. A Olga andou provocando ele bastante o dia inteiro. Então, peraí, eu entendo que as suas 12 horas de trajeto, que já tinha me parecido serem uma aventura significativa, que poderia, como você falou, ser feita em 6 horas, você fez com os cachorros dentro do carro. Sim, senhor. Você é um herói. Você é um herói. 12 horas. Você tem realmente metas de transcender ainda nesse ano, se possível. Não sei se tudo isso, mas uma coisa é certa para mim, já que depois que você segue um caminho, o importante é ir até o fim. Então, estava lá eu com os cachorros e o carro lotado. Quando eu digo lotado, acredite-me. Mas eu estava pensando no seguinte, vai chegar no final do ano, a gente tem com as determinações de mudança, as coisas que a gente gostaria de ver diferente fundamentalmente na gente, claro, sabendo que a gente não muda o resto, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Será que não é o caso de você colocar aquele despertador no estilo Feitiço do Tempo, né? E no abrir dos olhos, você já a certeza de que você já abriu o olho no corpo novo, né? Naquele corpo já todo transformado, tudo já naturalmente será do jeito que você projetou. E você age e vai agir desse jeito. E na hora que vier algum padrão que ficou do ano anterior, você fala assim, não, imagina, esse padrão é do 2020. Não tem lugar nenhum aqui em mim. Mas você sabe... Você... Fala. Pois é, você sabe que, a gente aqui, a região está com um problema seríssimo de água, né? Basicamente era para ter chovido loucamente essa semana, a previsão dizia isso, não caiu uma gota de água, e eu, que acabo de chegar, talvez tenha que sair. Por quê? Por falta de água? Não tem água, teoricamente me foi vendida uma cisterna gigante aqui, mas as torneiras já estão quase pingando. E não sei, eu vou ver se eu arrumo um caminhão-pipa aqui para dar uma ajuda, mas a região inteira está seca. Já está com racionamento na cidade e agora é época de chuva, em teoria, né? Nossa, aqui choveu nos últimos 3 dias, de forma quase ininterrupta.
Não, uma coisa maluca, porque chove, eu vou andando na estrada, porque eu devo ter rodado uns 10 mil quilômetros nos últimos 4 dias, tentando botar esse negócio de pé aqui. E eu vou até os shoppings da região, e no momento que eu saio do perímetro da cidade, chove. E aqui realmente não está chovendo, é inacreditável. Mas então, posso pegar um gancho naquilo que você estava dizendo e juntar com o teu comentário aí, que eu acho muito interessante, e a minha experiência rodoviária? Porque você está dizendo uma coisa maravilhosa, que é acordar de manhã e se colocar como o centro da própria experiência, como aquele que cria a realidade de si e a experiência que vai ter no mundo. Ao mesmo tempo, nós vivemos enfrentando situações que são praticamente bíblicas, tá? Então, por exemplo, você está aí enfrentando a grande seca, literalmente como se Javé Você no tivesse... dilúvio. Eu estou no dilúvio primeiro, mas antes do dilúvio eu tive em algum tipo de praga que eu não sei exatamente como descrever, que é ficar 5 horas parado no meio do nada, sem sinal de travessia do celular. deserto. Travessia do deserto, assim, parado, mas assim, sem nenhuma previsão do que aconteceu. O mais interessante é que depois de 5 horas parado lá, quilômetros de caminhões para frente e incontáveis quilômetros para trás, começamos a andar de novo e nunca soubemos o que aconteceu. Nossa. É simplesmente como... E não existia uma autoridade, um guarda, nada. Então é como se de repente o mundo tivesse parado, com aquele grande pulso eletromagnético que todo mundo diz que vai acontecer vindo do Sol, aquele solar flare, e aí então nenhuma máquina mais funciona, então tudo parou e todos descemos do carro e ficamos olhando para o vazio. Então isso, aí o grande dilúvio depois disso, que você está vivendo, Gol. Então, o que eu acho que é uma contrapartida muito importante e que deve fazer parte das nossas reflexões é o quanto nós somos um pedacinho de poeira nos mecanismos do cosmos. E a gente precisa articular essas duas dimensões. A dimensão de que a gente está no centro da própria experiência, sim, e ao mesmo tempo na extrema periferia do mundo. Ou seja, a qualquer momento vão acontecer N coisas que nos deslocam nos nossos intentos, nas nossas vontades, nas nossas atmosferas internas, o tempo todo. E olha que eu nem falei de Covid, eu esqueci. Né? Nós temos também a praga do Egito. Então... É a praga, Eu achei que você estava tendo uma licença poética de não citar a praga. Não, eu só lembrei dela a essa altura, mas, de fato, é isso o tempo todo. Então, eu acho que tem esses dois registros. Num, a gente é o centro, e no outro, nós somos a extrema periferia. E articular essas duas coisas é muito legal. Eu sei que o Gol, muitas vezes, ele fala como se não fosse bem assim, como se... O que será que eu me inventei quando eu inventei o Covid para mim? Né? Às vezes ele fala desse jeito, né? Eu não consigo me equilibrar. Quando eu faço isso, eu fico com muita raiva de mim mesmo. O que eu prefiro dizer para mim mesmo é: olha como eu sou pequenininho e olha como as grandes engrenagens do mundo giram. Enfim, eu tenho que fazer meu caminho ali de formiga no meio dessa história toda. E, na verdade, isso me dá muito mais paz. E vocês? Me pego aqui pensando em se eu estou em alguma dessas dimensões ou se eu estou em outra. Acho que a gente devia estar nas duas, sabia? Acho que eu estou no caminho de pensar do quanto a realidade é algo que nós criamos para nós mesmos, que eu vejo que realmente é um caminho que o Gol segue muito, e eu acredito que a gente cria a nossa realidade de alguma forma, sim, que a gente manifesta ela, que a gente manifesta, inclusive não manifestando, né? Manifesta by default, mas eu acho muito curioso viver nos tempos que a gente vive. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito maravilhoso do mundo e que nos provoca e que
as engrenagens. Então eu olho com um olhar que talvez me traga mais paz, que é parecido com o seu, Larry B, de muita curiosidade. Se a gente deixa a irritação e a indignação de lado, que é difícil, né? Quando você está 5 horas numa estrada parado com caminhões à sua frente e você fala, o que está acontecendo aqui? São momentos muito curiosos para a tua vida, né? Eu penso que a gente é muito, muito privilegiado de poder ter um podcast e comentar essa vida que a gente leva nos dias de hoje. E acabei mudando de uma dimensão para outra, mas encaixando uma história na outra, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. É que eu acho, sabe, que todo movimento que faz a nossa roda girar é essa diferença do dentro e do fora. Eu acho genial o que o Gol falou, da gente acordar como se fosse o despertador do feitiço do tempo e ouvindo aquela musiquinha e aí fazer o ritual de meu dia hoje vai ser, né? Eu sou esta pessoa que vai se comportar e depois as coisas acontecem como acontecem. E isso significa que nós estamos o tempo todo fazendo correções de rota. E é inevitável que assim seja. É mais ou menos o princípio da cibernética, com o perdão do momento nerd, que eu prometo que vai ser curto. Tá? A cibernética vem da palavra ciberos, que quer dizer piloto. Né? Mas piloto o quê? Timoneiro. Então a ideia é o quê? É que quando você está no timão, segurando o leme de uma embarcação, o tempo todo o vento e as correntezas vão mudando. E, portanto, para você ir na direção que você quer ir, você tem que mudar constantemente a posição do teu leme. Ou seja, você vai navegando, respondendo, corrigindo, compensando aquilo que o vento e as águas estão fazendo. Uhum. E muitas vezes o caminho mais reto para você chegar naquilo que está na tua frente, na verdade, é virando à esquerda, porque o vento vai te empurrar para a direita. E aí você tem que ficar calculando tudo isso, e é de uma forma que não é mais instintiva do que matemática ou teórica. Eu tenho muita impressão de que a vida funciona assim. A nossa vida pessoal é uma grande navegação. E aí, então, vamos navegando e vendo as correções de rota que tivemos que fazer. E o que nós mais compartilhamos aqui, inclusive nas nossas conversas, eu acho que quase todo mundo é assim, é esse gap entre onde a gente queria chegar naquele nosso dia e o que o vento e as correntezas fizeram. Sim. Então, num dia que simplesmente você mira linearmente, quero chegar aqui, e aí você simplesmente vai lá e chegou, não é só que você é bem-sucedido, você também é um chato, porque você não tem absolutamente nada para contar. Você sabe que eu acho que tem uma linha que é muito tênue, e eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande de achar onde ela é traçada, que é a linha até onde você tem que construir o mastro e içar as velas para que os ventos te levem onde você tem que ir. Ou se realmente, na verdade, não faria nenhuma diferença se eu tivesse feito o mastro ou não, o barco ia chegar no mesmo lugar, na mesma hora. E eu acho que essa linha tênue daquilo que a gente conversou há um tempo atrás já, né? O seu plano, o plano divino, quando é que um plano entra, quando você tira o seu do caminho, mas a extensão do que é o right, o tamanho certo da tua ação, né? Uhum. Quando eu conversei com um grupo de espiritualistas há um tempo atrás, que tinha um negócio muito interessante, que eles tomavam todas as decisões por guiança, até as mínimas. Eles começavam treinando pelas mínimas. Então, vamos comprar carne ou frango. Então, se juntavam e chegavam a uma guiança que era carne ou era o frango, e aí dali seguiam. E eu, obviamente, que depois de um tempo ali, perguntei, mas isso é factível? Como é que vocês chegaram à conclusão que é uma guiança, né? Uhum. E a história sempre era, o ego sempre fala primeiro. Demora muito tempo para você desconstruir esse caminho onde ele sai gritando na frente, para você realmente conseguir ouvir
uma, uma direção. Mas, aparentemente, eles começam sempre treinando com as coisas pequenas para depois levar para as grandes decisões. Mas eu acho que é muito difícil, né? A gente que está acostumado, de certa forma, foi treinado a tomar a frente de resolver, de solucionar. E até quando a gente está conversando aqui, de um jeito ou de outro, a gente está querendo encontrar alguma coisa diferente, tratar de assuntos diferentes e tal. Qual é esse como é que a gente determina, como é que a gente sente, né? Qual é o tamanho dessa ação? Olha, posso pegar exatamente o que você falou e aplicar esse cenário muito corriqueiro que aconteceu comigo quando foi 3 dias atrás? Eu acho que ele é perfeito, porque a gente estava falando que a minha viagem rodoviária demorou 6 horas a mais, certo? Uhum. Na verdade foi assim, então teve uma parada de 3 horas e meia, depois teve mais uma parada de mais ou menos 1 hora e meia, e depois teve mais uma outra parada de 1 hora. Quer dizer, não foi tudo de uma vez só, tá? Então, para mim, o que você falou, Gô, é muito relevante, porque eu, obviamente, em vários momentos, disse para minha companheira de viagem, não é para ir, não. É para voltar. Não. O primeiro retorno que existir na estrada, eu pego. E eu confesso para vocês que, se eu me colocasse de verdade essa possibilidade de que o plano divino é que eu não vá, todos os sinais estão dizendo que não é para eu ir. O mais sensato, seguindo essa lógica, seria eu pegar realmente o primeiro retorno. Que engraçado, quando ele apareceu eu não peguei, e logo depois eu parei de novo e eu me permiti uns 15, 20 minutos de profunda irritação por não ter pego o retorno, porque parou tudo de novo. Batendo no volante. Então eu fiquei justamente nessa história. Todos os indícios seriam não vá, volte, retorne. Você não está percebendo, seu teimoso, seu egóico, você está querendo ir numa direção que o mundo não quer que você vá. E eu só posso dar para vocês... Veja os sinais. E eu só posso dar para vocês o meu testemunho e dele a conclusão que eu chego. Eu realmente podia ter voltado para casa, mas eu continuei e 12 horas depois, 6 horas, portanto, mais tarde do que eu esperava, eu cheguei no meu destino. Bom, para mim o fator decisório foi o seguinte: eu não achei uma boa narrativa para voltar. Eu, quando me imaginava voltando para casa, e aí era simplesmente pegar aquele retorno e ficar mais umas 3 horas até chegar em casa, eu me imaginava no depois, e o depois disso era simplesmente vazio e deprimente. Então, pela falta de uma boa história, ou seja, não era assim, a consciência cósmica me avisou do grande erro que eu estava fazendo, então porque eu li o Tao Te Ching, eu voltei para casa. Uhum. Como eu não tinha uma leitura dessa, eu simplesmente persisti e cheguei. E pelo menos eu tenho essa história para contar de que demorou o dobro, mas está tudo certo e as coisas acabaram seguindo. Segue, né? Porque a vida ela tem que seguir. Então é só uma história. É isso que eu acho. É muito bom, porque eu acho que esse é um ponto... Você vai falar alguma coisa, Gol? Porque eu estava pensando muito, que eu acho que esse é um assunto interessante que a gente pode abordar aqui. O que é essa voz da intuição? Quando é que a gente ouve? Que eu acho que é o que o Gol começou um pouco falando dessas guianças. E o que é uma voz do ego? O que é o ego travestido de intuição? O que é o seu gut feeling? O que é o seu corpo? E daí você estava contando essa história e eu lembrei de um evento que aconteceu comigo lá no retiro que a gente estava. Numa das meditações mais longas e que eu estava numa briga incrível com o meu ego, que não queria parar quieto, uma hora o meu ego começou a falar para mim: o seu pai está morrendo. Saia dessa meditação que o seu pai está morrendo e ele precisa de você agora. E daí eu olhei e falei assim, caramba, hein, meu, até essa cartada você resolveu me dar, até falar da morte de alguém você está falando comigo, caramba. E de repente me deu um insight, eu falei, se isso estivesse acontecendo, não era essa voz que estaria me falando.
eu teria sentido de uma outra forma. Em outro lugar. Eu estaria sentindo no meu corpo, não era essa vozinha que estaria me falando qualquer coisa dessa. E é engraçado que, obviamente, eu cheguei a dar risada de aonde o meu ego poderia ir para me tirar do que eu estava fazendo ali naquele momento, da minha intenção naquele momento. Então, eu acho que é bem interessante esse ponto que você falou, até indo aí um pouco ao encontro da história do Bi. No final das contas, esses são... Se o master plan é claro, né? E eu acho que a gente está falando aqui que, em última instância, o que a gente está tentando é quebrar os padrões e realmente transformar em algum, pelo menos no nível onde a gente gostaria. Todos esses elementos, ou se você está numa estrada, ou você está numa meditação, tem uma coisa que chama muito atenção, e quando você sente que você entrou no seu padrão, né? Independente do que você está fazendo, aquilo fica muito nítido. Quando você está determinado a quebrar aquilo e você entrou num processo que é familiar a você, e isso o Michael Singer fala muito no nosso livro, o que tem sido quase que a minha bíblia de tiracolo, tem muito essa história de você perceber claramente que o ego começa a contar para você uma história que justifica a manutenção do padrão. E ali, naquele momento, é um sinal claro, talvez, de que você pode repensar e virar completamente, seja voltar, ou seja, talvez ir até o final da estrada só para poder voltar depois. Porque as quebras de padrão são nos detalhes, né? Hoje mesmo eu me peguei numa espetacular, mas essa eu precisei da ajuda dos universitários até. Eu tive um evento ontem no Natal e um pouco antes de eu dormir eu recebi uma mensagem que foi o equivalente a um chute no vácuo com joelhada na boca do estômago, e assim fui dormir. E acordei pensando como é que eu ia reverter aquele processo, como é que eu ia sair daquele lugar, porque o golpe entrou. E aí eu pensei, acordei até mais cedo, coloquei o despertador e fui à ação, né? Fui a mover matéria na matéria, que é o tradicional oposto do que queremos. E aí eu entrei no carro e eu estava já pegando estrada e aquele negócio todo plano na minha cabeça, todo já montado. E aí eu falei, vou ouvir um audiobook no caminho. E aí os universitários colocaram assim uma frase direta, né? Justamente nesse ponto específico se você está seguindo dentro desse lugar onde você acredita que movendo externo você vai resolver essa questão desses gritos egóicos e tal, não sei o que. Bom, fiz o balãozinho e voltei. Mas eu fiquei pensando de como é sutil, né? Como a gente tem, como master plan, pelo menos no meu caso, tem que estar atento sempre a quais são os detalhes que vão levar para o padrão, né? Como é que você vai e como realmente quebrar um negócio que foi construído com tanto afinco, né? Paredes e muros intransponíveis aí para guardar o castelo. Imaginar que, claro, como a gente falou da última vez, na hora que derrubar esse murinho, começar a derrubar, não tem como não sentir tudo aquilo que ele foi construído para evitar, né? Olha, mas é uma frase incrível. Eu gosto demais quando você usa essa palavra do padrão e você fala do sair do padrão. Para mim, ela é a chave para o que eu estava dizendo. E para essa pergunta, que é como é que nós sabemos o que é intuição e o que simplesmente não é puro ego. O que é guiança e o que não é. Para mim, tudo está relacionado com as histórias. Eu acho que nossa mente funciona a partir das histórias. Quando a gente está numa história, a vida faz sentido. E quando a gente não tem história, a gente não tem sentido nenhum. Mas o que é o ego, se não um conjunto de greatest hits que sempre se repete? Ou seja,
são as mesmas histórias, exatamente as mesmas que a gente se conta, e nesse sentido padrão que o Hugo estava dizendo. Então, para mim, a resposta, a portinhola pela qual você sai e você se abre para uma guiança diferente, e, na verdade, você se torna uma pessoa intuitiva, vem de você exercitar esse olhar, que é quase de um crítico literário. E com esse olhar você chega e reconhece, essa é uma história diferente. Está aqui uma história diferente, muito interessante. Nunca fiz parte dessa história. E você privilegiar isso. No mínimo, aí vocês podem me dizer, tá bom, mas o que garante que então esse é o master plan ou coisa que vale? Eu não tenho a menor ideia. Mas pelo menos, quando você detecta a possibilidade de uma história nova e você bota toda a tua energia de uma maneira quase oportunística na concretização desse padrão novo que nunca foi vivido, você, pelo menos, é criador do que você está fazendo, ou se exerce como um criador. Claro, o Gol pode dizer com razão, como é que você sabe? De repente você só está fazendo aquilo exatamente que o destino, o cosmos, o eu maior quer de você. Pode ser que sim, mas pelo menos você está se exercendo no lugar do protagonista criador, porque você enxergou uma nova possibilidade e foi atrás dela, e talvez seja isso que é você se alinhar com o Master Plan. Você, o máximo possível, ser criador da realidade, como você sempre diz. Fiz algum sentido ou já é muito vinho de dia 25? Eu acho que você, apesar do vinho, fez sentido. O que pode ser uma nova versão sua também operacional agora sob o efeito de álcool. 2021 promete. Eu gosto muito disso que você falou, da gente se permitir ouvir novas histórias. Eu gostei dessa analogia dos greatest hits que você usou, porque tem uma coisa que é aquilo que te mobiliza, né? É aquele pensamento que ele faz sucesso dentro de você. Talvez ele se encaixa em alguma questão ali na sua história, nas suas narrativas, no que você viveu ou nas histórias que você conta para você. E você emplacar novos hits nessa billboard da consciência é interessante, porque não é simples. Deixar emergir novas situações, novas histórias. Obviamente, eu acho que é mais do que deixar emergir. Você tem que fazer um esforço para que elas venham à tona. Isso. Já que a gente foi nessa direção, a gente acabou de passar por uma experiência que, para mim, pelo menos, é a experiência que melhor caracteriza isso. Quando eu falei dos greatest hits da consciência e da identidade, para mim é muito claro o seguinte: as pessoas mais neuróticas, ou até mesmo que estão menos livres, que é a mesma coisa, são aquelas que têm um número de greatest hits menor. Então, é como se o playlist fosse meia dúzia de músicas e fica no repeat eterno. 3 músicas ali. Fica ali. E não existe para mim, pelo menos, eu não sei como é a experiência de vocês, mas época do ano que deixa isso mais cansativamente presente do que o Natal. Não existe. Não existe. O Natal, ele indubitavelmente é o maior trigger. Aliás, eu acho que a única função dele hoje é o trigger. Ele é um trigger. O Natal ele é um trigger é uma época de celebração, ele é uma época de união. Não, ele de é gratidão. Um trigger. Ele é um trigger. Ele foi feito, a função dele ainda hoje é justamente fazer com que essas histórias voltem sempre. E é impressionante porque não existe legitimidade maior do que essa. O meu Natal, veja bem, em 1975, eu me lembro claramente, era noite de Natal e meu pai saiu da mesa, virou o prato, os fios de ovos se espalharam pelo chão e a árvore não havia o presente que eu sempre sonhei ser meu, e aquela coisa segue aquilo, e aquilo te dá uma força para sofrer e repetir qualquer padrão e justificar. Você vai buscar onde for. É Natal, é um trauma natalino. É Natal. É uma referência indelével. Ele vem com uma propriedade, cara.
E quando você não tem um trauma nítido que você possa lembrar, o esforço obstinado e muitas vezes assustador das famílias em repetir o Natal, que é sempre o Natal que é feito daquela maneira, porque é isso que nós fazemos, porque essa é a nossa tradição de Natal, quando, na verdade, nós só vamos lembrar daquilo que furou a tradição, aquilo que nunca aconteceu daquele jeito, é a única coisa que a gente vai lembrar. Para mim, é muito impressionante que nós estamos aí num ritual planetário que deveria ser um ritual de celebração daquele primeiro cara que oficialmente furou o véu, se libertou de tudo e disse, não tem padrão nenhum, deixa para lá qualquer identidade que você teve original de ser judeu, ou ser romano, ou ser grego, ou ser árabe, ou ser qualquer coisa. Deixa para lá aquilo que é a identidade do teu grupo e se perceba simplesmente como absolutamente uno com o cosmos. Então, o cara que fez isso e levou isso ao extremo, e aí tem essa história de que ele literalmente transcendeu qualquer limite que o humano conhece, a gente vai fazer um momento no ano de celebração disso, e o que a gente faz? A gente transforma isso num festival do ego, em todas as suas formas. Então, um monte de coisas que a gente se obriga a fazer, e depois são códigos que você tem que repetir como se fosse um minueto, 3 passinhos para lá, depois você faz uma reverência, aí você dá uma voltinha, e simplesmente parece que é isso que nós temos que fazer sempre de novo, porque é isso que nos reforça naquela suposta identidade que a gente tem. E nós não sabemos se nós ficamos ou nostálgicos ou desesperados para esquecer o que foi a tradição de Natal, porque depende do karma de cada um, da família de cada um. Mas o fato é que é perfeito para tudo que nós estamos falando. A gente só vai lembrar do Natal aquilo que for a história nova. E, no entanto, a gente faz uma força maluca, gasta uma energia e uma grana incrível para tentar repetir a mesma história. Sensacional. E eu estava lembrando, uma vez eu vi um mestre falando uma frase que eu gostei muito, que ele falou, você quer ver de verdade qual é a sua evolução espiritual? Fica um tempo sem ir na casa dos seus pais e volta lá e vê as velhas dinâmicas, como é que elas andam. Provavelmente você vai entender o quanto você evoluiu espiritualmente. E eu fiquei pensando o quanto o Natal é sobre isso também, porque o Gol falou que é um trigger, e obviamente tem todos os traumas de Natal, e eu acho que, né, se a gente fizer uma pesquisa, não tem uma pessoa que tem alguma eu não falei trigger só sob o ponto de vista de trauma, não. Eu acho que é um trigger de padrão, né? É um trigger de padrão. Coisa que eu fiquei pensando também, que é quase um vestibular aí, teste final da sua resiliência, da história dos presentes, do que virou tudo isso. Por mais que você resolva eventualmente pegar um caminho diferente, dá mais trabalho, né? Se você resolver ser um dissidente dessa história toda. E de um jeito ou de outro, seja como você resolver aparecer, as pessoas e as dinâmicas, elas estarão todas lá. Como você falou, é um trigger que passivamente ou ativamente ele vai estar lá para te desafiar. E talvez a cereja do bolo vem com a perspectiva que todos nós devemos, nesta época, estar felizes e gratos pelo que a gente está vivendo. É verdade. Então, assim, não existe gap maior para você cobrir. Mas, olha, eu vou te dizer que é um bom treino, porque se você pretendia se transformar no dia 1º, você agora tem a obrigação de acordar completamente feliz e grato no dia 24 para o dia 25. Preferencialmente, à meia-noite acontecerá a grande transformação. Você vem num crescendo, né, de gratidão no dia 24 e acorda no dia 25 grato com tudo. Para o dia 26 já não está grato de novo, e aí só vai levar até o dia 31 para você poder fazer a transformação no dia 1º. Mas tem uma coisa que o Bi fala sempre, que é as pequenas mortes da nossa vida, né? Uhum. Eu fiquei pensando muito nisso esses dias.
Porque realmente é muito difícil você treinar e jogar o jogo simultaneamente. Você tem que realmente fazer algumas concessões. Não sei se concessão é a palavra, mas eu acho que tem que sucumbir ao fato de que partes suas relevantes têm que morrer para outras melhores poderem nascer naquele lugar. E achar que você consegue fazer uma transição sucinta e controlada é uma grande piada. Você sabe essa história da gratidão aí e da morte? Eu acho que justamente isso aponta para uma grande armadilha, sabe? Eu vejo que quanto mais nós vivemos essa história a partir do lugar de eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou acontecer, mais difícil é a gente acessar a gratidão verdadeira. Eu estava entrando em contato, acho que foi hoje ou ontem, já não me lembro mais, com um livro que é uma gracinha de livro, que é um livro escrito pela filha do Carl Sagan. Se chama Sasha Sagan, parece que é o primeiro livro dela. E eu vou até achar aqui o nome do livro. Eu vou procurar aqui. De qualquer modo, aqui, peraí. O que fala nesse livro dela? Ela fala de como o melhor lugar para você acessar a gratidão é justamente entender como você é pequenininho na totalidade do universo. Então, é justamente o contrário de você se colocar no centro de qualquer coisa. Quando você percebe como é tudo incompreensível, gigante, misterioso, e você é tão pequenininho, você é uma criatura tão pequenininha, você acessa aquilo que é a gratidão primordial, que é a seguinte: eu existo, eu existi. E isso ninguém vai tirar. Mesmo que depois eu deixe de existir, eu terei existido. E olha, tudo é tão grandioso e eu estou aqui pequenininho e eu existi. E por toda a eternidade eu terei existido. E isso como base da gratidão. Que lindo. Eu acho que é uma gratidão pela outra ponta e que nos deixa mais leves, na verdade. E eu gosto de olhar para isso como esse tema da morte do ego. Eu acho que a morte do ego é essa. Quando o ego ele passa a existir, ele começa a atuar com toda a força, ele o faz a partir da ilusão, que é uma ilusão de ponto de vista. Do ponto de vista de você, de dentro de você para fora, você é o centro de tudo. Então, o ego ele se sente mortalmente importante. É claro que ele vira uma espécie de Atlas. Ele fica achando que ele tem que carregar o mundo nas costas, porque, afinal de contas, ele é o centro do mundo dele. Eu tenho a impressão que se nós fôssemos treinados desde pequenininhos a sempre olhar para tudo que acontece a partir de um ponto de referência que fosse da galáxia, e a gente fosse só o pequenininho, talvez nós nunca desenvolvêssemos um ego desse jeito. E aí, outra referência boa que você vai gostar, Gô. Você sabe o que estava escrito em grego na entrada do templo de Eleusis? Eleusis, vamos falar, né? Então, Eleusis era a grande tradição de mistério que está por trás da cultura grega, que gerou o Ocidente. Sabe-se lá o que eles faziam lá dentro, mas as últimas hipóteses são que eles tomavam alucinógenos pesados. Estava escrito o Delphi. Deixa o ego de fora. Ele dizia assim, você vai gostar dessa, você devia tatuar isso em grego, tá? No teu antebraço, querido. Eu sei que você tem a fantasia de uma bela tatuagem também, não é apenas o Snow. É assim, em inglês, if you die before you die, you won't die when you die. Kabam! Já foi. Perdi o Kabam aqui, meu Kabam, Deus. Mas então é o seguinte. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Uhum. Toda vez que você tem as suas frases de efeito,
eu sou obrigado a tentar transformar isso numa aplicação prática, né? Para nós Sim. mortais podermos colocar isso, Uhum. colocar o trenozinho para andar. Claro. E hoje estava me ocorrendo um pouco isso, por isso que me acendeu essa luz aqui. Em última instância, para você conseguir praticar essa morte, você tem que ir de encontro a tudo que você tem medo de perder. Uhum. E se a gente for naquela noção da existência do ego, né? A vontade de ser aceito, amado, respeitado, aquela coisa toda, seria buscar justamente tudo que nos faz ter medo da rejeição, medo da aceitação, que é em cima dessas dinâmicas que o ego vai ganhando sua força, né? E entrar justamente de cabeça em todos os padrões, eu vou usar a palavra de novo, já que você gostou, em todos os padrões que te mantêm naquelas dinâmicas que têm o único propósito de sustentar o não sentir dessas rejeições, dessas perdas todas. Então, nessas horas é que a minha formação em psicologia me ajuda bastante. E até uma formação assim mais hardcore. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu acho que muitas vezes quando a gente chega nisso que você falou, a gente entra numa abordagem meio de renúncia. Então, eu preciso renunciar a essas expectativas que eu tenho, a essa busca de aceitação, a esses vínculos que eu fiz. E, de certa maneira, a gente vê quase como se essa morte fosse a morte daquilo que nos conectou. Não, eu não acho isso. Eu estou dizendo só derrubar o muro que separa você do medo, ou deixar esse medo que te... Entendi, mas é que aí, querido, é que eu acho que eu estou tentando um caminho e eu acho que o meu segredo pessoal é ser menos radical. Porque do jeito que você está falando, e eu não estou com isso querendo dizer que você está errado, eu só acho que é muito uma coisa de all in, all or nothing o tempo todo. Então, quando você se coloca do jeito que você se colocou diante dessa situação, que é meio como a do filme Revolver ou qualquer coisa assim, você tem dois caminhos. Ou você tem a coragem do suicídio simbólico, ou você é um frango. E você fica nesse lugar mais um dia em que eu como um frango. Eu não penso, não. Eu acho que eu volto aqui que o seu master plan, o que você tem que estar atento, eu não acho que nas suas ações diárias você tem que ter esse nível de veemência, mas eu acho que o master plan, aquilo que é o teu backbone, né, vamos chamar assim, tá presente. E toda vez que você entra nesse trilho de novo, você pode até seguir no trilho, mas você segue com a luz acesa. Sim, mas o que eu quis dizer com isso apenas é que, assim, para mim, essa morte simbólica que a gente tem que fazer, que a gente não faz uma vez, mas a gente faz constantemente, é muito parecido com um princípio que eu ainda vou usar num workshop, que eu ainda vou fazer um workshop chamado A Vida como uma Startup. Por quê? Porque quando a gente vive como se a vida fosse uma startup, a gente pivota. Então, para mim, a resposta é a seguinte: eu só consigo fazer esse processo na medida em que eu penso não no que eu vou perder, sinceramente, mas na história que eu me conto de tudo que eu tenho para ganhar. Então, eu não estou vivendo... Mas isso é óbvio, né? É claro que o teu master plan não é para você... Um master plan de sofrimento de carregar uma cruz. Mas então... porque você sabe que do outro lado desse muro tem a sua plenitude absoluta, tem você inteiro, claro. Então. Mas então, por isso, para mim, a minha receita de bolo é simplesmente você tem que se contar essa história muito bem contada. Você tem que... Quem fala muito disso é o Tony Robbins, na verdade. O Tony Robbins não dá para ser mais prático e down to earth do que ele, tá? Então eu sei que eu estou usando uma carta alta no nosso grande poker metafísico aqui. Mas assim, o Tony Robbins, ele diz assim: você não faz nada sem a compelling vision of the future. Então é o seguinte, para mim, a palavra importante aí é o compelling. Ou seja,
se eu tenho alguma coisa que é um talento para mim, é que eu consigo contar para mim mesmo histórias tão interessantes que depois eu não consigo tentar realizar. Porque eu fico pensando, já pensou se isso acontece? Já pensou se isso acontece? Nossa, e eu fico mais excitado do que uma criança no dia de Natal. E aí eu preciso ganhar aquele presente que eu inventei para mim e eu escrevi para o Papai Noel. Então eu tenho que virar meu Papai Noel e me dar de presente aquilo que eu imaginei. É, na verdade, assim que eu faço. Ou seja, eu estou a serviço do encantamento da minha criança interior. Então eu descubro primeiro aquilo que a encantaria, que seja diferente daquilo que eu já tenho, e é nessa direção que eu vou. Então é por isso que, na verdade, eu estou aqui contando todo o meu modus operandi, no fundo, eu nem me dei conta. Mas quando eu viro para vocês e digo, rapazes, como seria legal um Natal, quem sabe o ano que vem, no Serengeti e tudo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo literalmente isso. Eu estou tentando criar uma história tão incrível que daqui a pouco a gente passa 6 meses planejando os elefantes na savana. Então, e assim eu faço as mudanças. Isso é prático bastante ou não? Ou ainda é muito vago? Isso, na verdade, é a grande essência do que a gente visitou lá no nosso querido Joe Dispenza, né? Até quando ele cria o tal do Mind Movie, que é um exercício de você, claro, colocar... As interpretações são diferentes, né, de cada um, mas para mim, em última instância, é muito mais de como você se sente com tudo isso presente do que realmente ter alguma coisa específica, estilo o segredo, aquela coisa de manifestar coisas materiais. É muito mais qual é o estado que você quer estar e como é que você quer estar se sentindo. Aí pouco importa o que está acontecendo do teu lado. E eu acho que um pouco do que você faz é isso. Você faz essas brincadeiras aí, você acredita que você está fazendo um script, mas na verdade você está co-criando as coisas que vão te levar a estar nesse estado que você sente hoje já. Hoje. Isso. Então, é e que muito a Olga natural. sente. A Olga sente, porque a Olga não tem ego. Então, ela está na intensidade plena da alma dela. E a intensidade plena da alma é aquele rabo balançando loucamente. A alma é assim. A alma somos nós entre os 4 e os 5 anos de idade. Então, nesse lugar, a gente é muito intenso, muito alegre, tudo é uma grande brincadeira. E a gente só fica pensando assim, e se isso acontecer? Você faz assim... E é esse lugar onde você tem que entrar para você poder criar. Esse é o grande motor. Esse é o centro de devs, lá que a gente falou lá atrás. Esse é o grande computador que reconstrói pedaços inteiros da nossa simulação. É essa energia. Então, quando você entra nessa energia, quando você sente isso, não importa com o quê, aí você tem matéria-prima suficiente para criar mundos. Então vamos lá, Snow, qual é a palavra que melhor vai definir o sentimento do Snow para 2021? Eu poderia falar. Se tivesse que fazer o seu Mind Movie hoje, né, e fosse colocar você ali, depois de tudo que você já viveu, como é que você... Qual é a... Você vai acordar em 2021, no seu primeiro despertar, e ele vai estar cheio de quê? De gratidão e leveza. Gratidão e leveza. Essa é a... Eu para responder, eu preciso dar uma introduçãozinha. Goes without saying. Não seria eu se não fosse assim. Eu tenho certeza que quando nós tivermos finalmente o livro do Bi, que vai acontecer, não tem como, porque eu vou ter que, nem que eu tenha que manifestar no meu Mind Movie. Esse o livro é o primeiro livro que vai começar com um footnote.
Talvez a gente possa, inspirado no Jorge Luiz Borges, fazer um meu livro assim. Só tem as notas de rodapé e nunca tem o livro. E aí tem a primeira nota. Esse autor, aquele não sei o que, ia ser muito... Não teria um marketing melhor do que você fazer um livro só com notas de rodapé explicativas do livro que não veio ainda. Pronto. Tá bom, talvez seja Ele tudo pode que ter eu uma faço frase. na vida. Você sabe que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que, com frequência, ela usa essa expressão assim. Ela já diz assim, olha, isso aqui é para o seu livro. E ela, quase cada vez que a gente se encontra, ele me fala isso. Então, fica como esse livro que nunca existiu. Mas, enfim, indo direto ao ponto, eu tive uma experiência que, inclusive, eu compartilhei com vocês, e mexeu muito comigo. E que tem a ver com as pessoas que escutam essas nossas conversas, porque isso é um motivo de constante pasmo. Pessoas escutam as nossas conversas. Sim. E era isso uma me preocupou bastante, viu? Pois então, além de nós nos confundirmos mutuamente com tanta frequência, agora isso se espalha. Mas o fato é que eu vi um entusiasmo da conversa de pessoas que nos ouvem, e era um entusiasmo deles conversando entre eles. E as nossas conversas eram, como sempre, tem que ser apenas o catalisador da vida, do entusiasmo, do afeto, da relação deles. E o que eu senti com isso foi, puxa, é exatamente como eu me sinto quando eu converso com vocês. E, por sua vez, eu sei que isso nasceu de uma conversa que veio antes, de caras incríveis, alguns que eu conheci e outros que eu só li, e que tiveram essa mesma conversa com essa mesma intensidade. Então, o que me mexeu mesmo e comoveu de verdade foi perceber como existe uma espécie de fogo, de energia que se compartilha desde que o mundo é mundo. Esse mistério sempre foi esse mistério, e nós, seres humanos, estamos há milênios tendo essas conversas. Há milênios nós falamos dessas coisas e nós exploramos essas possibilidades e nós, maravilhosamente, jamais chegamos a uma conclusão definitiva. Porque isso nos mantém unidos em volta do fogo. Como se nós fôssemos mesmo aqueles antigos que ficam se contando histórias em volta do fogo. E no fim só existe isso, o fogo e as histórias. E nós somos a continuidade dos que vieram antes, e existem aqueles que são a continuidade de nós. E nesse sentido, para mim, eu acho que a palavra que eu escolho para 2021 é juntos. Emojis de coraçõezinhos. Emojis de coração e beijinhos. Agora que você falou que tem pessoas que nos ouvem, eu fico até um pouco preocupado, mas vai aqui então uma mensagem direta. Eu acho que nós estamos num momento muito pílulas azuis, pílulas vermelhas, né? Mas eu acho que você que falou tanto do radicalismo, e eu já tive muita dificuldade de fazer uma transição, né, de ter conversas depois que você começa a se aprofundar mais na pílula vermelha, de viver tão relaxadamente, transitar nos momentos do Matrix, né? Mas eu acho que esse ano de conversas com vocês me levou para um lugar diferente quanto a esta crença em especial. De que a gente, claro, tem que estar sempre conversando disso, porque é o que a gente gosta de conversar. Mas o resto passa a ser interessante também, né? Porque como diz o nosso querido Joe e o Michael Singer também, life unfolding, né? A curiosidade das surpresas da vida. No momento que você consegue dar um passinho para o lado, não vou dizer nem para trás nem para cima, mas um passinho para o lado,
de conseguir conversar disso tudo e depois voltar ali para experimentar isso tudo, só que de um lugar diferente, é tão interessante quanto. E aí todo mundo é interessante. Maravilhoso. Maravilhoso isso que você falou. Todo mundo é interessante. Né? E é por isso que... Fala, Snow. Não, eu queria fazer um depoimento aqui, que a gente teve a intenção de gravar esse episódio hoje, talvez em homenagem a essas pessoas que a gente descobriu que ouvem a gente. E elas são tantas, eu acho que a gente teve um ano tão maluco, tão doido, e a gente começou fazendo isso aqui como uma brincadeira. Talvez não durasse 2, 3 episódios, a gente está gravando aqui o 38º. E eu acho que esse sentimento de gratidão, principalmente em relação ao ano de 2020 para mim, vem do que a gente criou aqui e das pessoas incríveis e maravilhosas que a gente encontrou, né, no meio dessa savana e no meio dessa neblina. Assim, a quantidade de histórias maravilhosas, a quantidade de e-mails, a quantidade de mensagens por Instagram, por áudios, pessoas que chegam até a gente de um jeito ou de outro. Nunca no meu melhor sonho eu poderia imaginar que eu ia conhecer e saber de histórias de tantas pessoas incríveis, de como esse nosso papo aqui, que a gente começou com essa brincadeira, se estende e faz sentido e ressoa no coração das pessoas com tanta verdade. Então, fica aqui... Legal, né? A minha gratidão, e é uma gratidão de se sentir junto, talvez, numa fogueira. Eu gosto dessa analogia. É uma companhia, é algo claro. junto. E daí, você contando isso, você me lembrou de uma história do Niemeyer, que tem um documentário lindo dele. E eu vou contar essa história aqui como eu lembro, tá? Talvez eu esteja falando a maior mentira do mundo, mas tem um documentário dele que chama A Vida é Sopro. Ele deve estar com uns 98 anos na época desse documentário. E daí o cara pergunta para ele, fala, mas Niemeyer, e arquitetura? Você foi o maior mestre da arquitetura de todos os tempos, tal. Ele vira pro cara e fala assim, porra, bicho, a arquitetura não é porra nenhuma. Porque a arquitetura é só uma desculpa para me encontrar no bar e para encontrar os amigos. Ele fala alguma coisa assim, e eu não lembro o que era. Mas é mais ou menos a história do Tiny Dragon e do Big Panda. Eu acho que, no fim, isso aqui é uma grande forma de conexão entre a gente com todas as pessoas que estão participando da nossa conversa de um jeito ou de outro, que sentiam falta, talvez, de uma conversa que embarcasse sistemas, essas questões que a gente embarca aqui. Enfim, acho que fica... Essa gratidão, né? Eu acho, sabe, se nós estamos tocando isso, nós continuamos tocando isso, basicamente porque nós somos crianças. Nós gostamos de brincar e ficamos criando, então, essa brincadeira. Aí, pelo jeito, tem muitas outras crianças por aí também. E eu acho que essa é a essencial dessa história. Somos todos crianças. E somos essas crianças que podemos nos alegrar com os incríveis momentos. E os momentos incompreensíveis também. Crianças. É por isso que eu acho que o jeito de acabar hoje só pode ser daquele jeito, né? Então... And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And so this is Christmas. And what have you done? What have you done? All I want from Christmas is you. You bet. You bet. Kabam! Bam! Acabamos o ano. O nome do livro, For Small Creatures Such as We. Exatamente. Eu achei tão lindo o nome desse livro. O nome não é genial? Genial. Genial.
Rituals and Reflections for Finding Wonder. Eu adorei isso que você falou, porque tem duas perspectivas de você se achar tiny, né? Você pode olhar e falar assim, eu sou tiny, mas I'm here. Eu existo. Então, isso não é bastante para qualquer gratidão. Isso não deveria ser a base da gratidão. Eu, quando olho para a Olga, eu acho que a Olga é minha grande professora de gratidão. A cadelinha de 1 ano e meio de idade que acorda de manhã e daria para você usar a energia do rabo que ela balança, né, para gerar a eletricidade suficiente para um pequeno vilarejo, provavelmente. E ela está ali, e a gratidão dela, não tem outra palavra, vem do fato de que eu sou Olga, eu existo. Minha gratidão por existir é incomensurável. Isso é incrível, né? Na verdade, eu acho que é por isso que a gente é tão fascinado por esses bichos. Sem dúvida. Eu peço desculpas aqui, nós tivemos a visita de uma aranha no meio da gravação, de tamanhos de uma tarântula. Vou ter que localizá-la ainda, porque obviamente ela está escondida, criando um suspense.